Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou abordar uma temática bem diferenciada e que certamente muitas pessoas, como eu, quando descobri sobre isso, fiquei espantada. Eu vou falar, na verdade, sobre os miasmas mentais e as formas pensamentos. Você já ouviu falar sobre isso? Pois se não, fique aqui comigo e vamos iniciar essa trajetória do desconhecimento que a maioria das pessoas tem. Quando nós, na verdade, pensamos, nós emitimos energias. E essas energias ficam ao redor de nós. Para que fique mais fácil uma demonstração para que você compreenda, vamos supor que cada pensamento seu negativo surgisse uma formiguinha no seu corpo. Um bichinho. Então, cada pensamento negativo, mais formiguinhas vão aparecendo. E no final de tudo isso, você vai estar aí coberto com essas formigas. E essas formigas, elas não foram criadas por outras pessoas. Elas foram criadas por esses pensamentos negativos que, de tanto ocorrerem, criaram esse formigueiro, digamos assim, humano em você, que é o que a gente chama de campo mental. Então, depois que todo o seu corpo estiver coberto por esse formigueiro, que são essas energias densas, a cada vez mais que você pensar negativo, mais camadas densas vão ser criadas. E no final é como se você tivesse aí envolvido por um furacão denso, energeticamente falando, escuro, com uma cor meio esverdeada, meio lodo, e que cada vez que você se movimenta no sentido de pensar positivo, aquele campo já está tão denso que dificilmente você consegue acessar mais pensamentos positivos. Então, o que a gente chama desses miasmas mentais e essas formas de pensamentos, elas não são os seus obsessores. Elas foram obsessores criados por você mesmo. É o que é que a gente chama aí, no campo mediúnico, de obsessores próprios. E você vai vivenciar a sua vida com aquilo que você pensou. Imagina você dentro desse campo se alimentando desse campo energético e esse campo energético se alimentando de você. Existe como se fosse um parasita comendo o outro. O parasita, que foi aquilo que você criou, está comendo a sua própria energia. Talvez aí fique difícil para você compreender mentalmente, como se fosse uma figura, uma tela de TV. Mas é assim que funciona o mundo energético. Você cria coisas positivas e você cria coisas negativas. Talvez aí, em algumas situações da sua vida, que a maioria das pessoas nem percebem que são médiuns, elas adentram determinadas residências ou se deparam com determinadas pessoas que, quando elas se aproximam, elas sentem uma densidade tão grande, uma coisa ruim no estômago, uma energia pesada, um local escuro. E o que seria isso? É exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. De tanto essa pessoa vibrar no negativo, falar no negativo, fazer o negativo, ela cria esse campo energético e que a maioria das pessoas que são mais sensíveis, elas vão perceber essas energias e elas fazem mal.
Eu lembro muito bem que eu tinha uma colega em um curso que eu fiz e eu não conseguia me aproximar dela. Gente, é uma coisa tão ruim. Você sentiu angústia e você não sabe por quê. Sabe aquela pessoa que te trata bem, tá sempre ali, quando você se aproxima, você sente uma felicidade da pessoa? Mas da sua parte, você não sente a mesma coisa? É exatamente por isso. Se você está bem, você pode ser sugado pela pessoa que não está bem. Você teve um dia infeliz e quando seu marido chegou do trabalho, ele estava super nervoso, estava triste, estava com raiva ou qualquer sentimento aí de uma baixa vibração. Mas nessa circunstância, como você estava bem, automaticamente quando ele chega em casa, e talvez você conversando com ele, acalmando, ou no jantar, conversando, você passe toda essa energia para ele. Não que você faça isso de propósito, mas ele automaticamente, por estar mais baixa na vibração, vai sugar as suas energias para que haja um equilíbrio nele. E tudo isso acontece no seu dia a dia. Por isso que é tão importante você saber com quem você anda, com quem você está partilhando as suas energias. Porque se você está partilhando sempre com pessoas densas e com pessoas negativas, você vai voltar para casa simplesmente quebrado, aleijado, porque você foi sugado. Mas se você está sempre com pessoas de alto astral, que brincam, que sorriem, que levam a vida de uma forma leve, você não vai ser sugado. Vai haver o quê? Um compartilhamento, o que é bem diferente desses outros casos. Então hoje esse vídeo vai ser bem curto, mas se você puder, volte o vídeo desde o início para que você compreenda isso. Você entendendo isso vai ficar mais fácil na sua vida. Você cria o seu campo energético, aquilo que lhe rodeia. E depois você vai se alimentar desse mesmo campo em que você está vibrando. Tá bom assim? Eu desejo muita paz e muita luz. Namastê.